Então, a minha resposta parece óbvia por isso, mas não é. É óbvia porque eu gostaria de trazer alguns fatos que provam o que eu quero dizer, que o maior especialista que já passou nessa terra em pessoas foi Jesus. Não estou falando aqui do Jesus Deus para os cristãos, estou falando do Jesus homem que passou pela terra e quem não acredito que ele é Deus porque eu sou ateu. Ótimo, mas não tem como lutar contra a história, que ele passou 33 anos na terra, passou. Então, esse Jesus homem foi um especialista em pessoas e eu quero provar, o maior de todos, tá? Ele acreditava nas pessoas mais difíceis de você levar a sério, entendeu? Ele conseguia jantar com o homem mais rico de uma cidade à noite e de manhã estar almoçando com uma prostituta que ninguém dava valor numa época onde o machismo liderava, e estou falando de Oriente Médio 2000 anos atrás. Estou falando de um Hoje já é complexo. Hoje já é complexo, mas então ele valorizava as pessoas, ele via o futuro das pessoas, ele acreditava, ele dava oportunidades que provavelmente a gente jamais daria para as pessoas. Ele sabia categorizar pessoas, isso é uma coisa que eu quero ensinar hoje, que vai facilitar a vida de todo mundo que está assistindo a gente. Então, sem dúvida, quem passou por essa terra e deu uma aula disso foi Jesus. Mas se, olhando para o Jesus homem, né, se a gente fosse tirar um pouco desse lado espiritual, místico, né? Quando você fala sobre, ele podia ver o futuro das pessoas e tal, você fala sobre uma ótica espiritual ou você fala sobre uma ótica de, ele consegue tanto ler as pessoas que ele consegue imaginar o potencial de onde elas chegariam de uma forma mais técnica? Tem duas formas de você enxergar isso. A forma espiritual, que é eu consigo ver porque é como uma evidência, eu consigo entender o seu futuro. Mas por acaso, dessa vez, não estou falando de uma forma espiritual, não. Ele tinha uma leitura sobre o futuro das pessoas. Então, por exemplo, eu não tenho nenhum tipo de dom de premonição, mas consigo entender o seu futuro. Tem variantes aqui que podem acontecer. Por exemplo, eu não sei se você vai viver até lá. Você pode morrer, não tem controle sobre morte, vida e morte. Mas se você viver e continuar fazendo o trabalho que você está fazendo, ou seja, se você não mudar seu comportamento e não morrer, é muito fácil entender para onde você está indo. Entendeu? Então, não é uma questão de premonição mística, é uma questão de análise de dados. Dá para entender pelo seu comportamento, pelo coração que você tem, pelas coisas que você estuda, pela forma que você trabalha, por quem você convive, dá para você entender para onde essa pessoa está indo. Mas me conta, sei lá, tentando trazer alguns exemplos práticos, assim, situações onde de fato Jesus, por entender sobre pessoas, tomou uma decisão melhor, ou deixou de tomar uma decisão ruim, ou se safou de alguma enrascada, tirando o lado místico da coisa, pelo fato de ele de fato entender muito sobre as pessoas, assim. Tem várias. Uma que vem na minha cabeça agora no dia que ele foi preso, ele estava num monte chamado Getsemane, era um jardim em frente a Jerusalém, e ele estava ali com os seus principais discípulos, Pedro, Tiago e João. E os soldados chegam para prender Jesus. Estava tanto os soldados romanos quanto os servos do sumo sacerdote, que eram os rabinos da época, que mandava a religião junto com Roma, a religião judaica junto com Roma governava Jerusalém naquela época. E eles tentam prender Jesus, e a Bíblia cita o nome de um servo do sumo sacerdote, como se fosse um soldado, um pau-mandado do sumo sacerdote, que seria como se fosse um papa católico hoje. Esse servo tenta colocar a mão em Jesus. O apóstolo Pedro, que estava com ele, saca uma espada e corta a orelha do cara. Nossa, velho. Está na Bíblia. Então, peraí. Vamos começar a trabalhar algumas questões aqui. Primeiro, o que um apóstolo estava fazendo armado no monte de oração? É a primeira pergunta que eu fico pensando. Cara, o cara levou uma arma para orar com Jesus. Mas por quê? Eles já estavam com medo, porque Jesus já vinha falando, eu vou ser preso, importa que o Filho do Homem seja entregue, mas ele vai ressuscitar no terceiro dia. Ninguém acreditava na parte do terceiro dia, eles estavam focados no vamos matar Jesus. Então ele pega e leva uma arma. Os discípulos, eles não tinham essa fé de que de fato ele... Cara, é muito difícil acreditar quando você nunca viu algo parecido, né? Como assim, vai morrer, vai ressuscitar e vai reinar para sempre. Cara, nem os discípulos acreditavam nisso, né? Não é que eles não acreditavam, mas eu acho que as peças não se encaixavam. Não é por falta de fé, mas porque as peças não se encaixavam. Imagina você ter que acreditar numa coisa que você nunca viu na vida. É difícil você entender. Às vezes não é falta de fé, é falta de imaginação mesmo. Você não consegue entender como isso pode acontecer. E aí, o segundo fato que acontece aqui, que a gente precisa pensar, é que ele arranca a orelha.
Cara, o cara tem que ser um espadachim profissional para mirar na orelha Tem que estar afiado. e o bagulho. cortar a orelha. Então, há de se convir que ele não mirou na orelha. Ele foi na cabeça, ele queria acertar a cabeça do cara. O cara deu uma O cara deve ter desviadinha. uma desviada e cortou a orelha, né? Não está escrito assim na Bíblia, mas é uma interpretação lógica, né? Quando ele corta a orelha desse servo, Malcolm, Jesus olha para Pedro sem levantar a voz, coisa que eu não faria. Eu sou um cara que, por exemplo, quando eu quero corrigir alguém, eu não vou gritar, mas eu vou levantar a voz. Levantar a voz, não vou falar nesse tom de voz. Vou falar, ô negro, já vou Uma entonaçãozinha mais eu vou dar uma grave. entonação de tô te chamando a atenção. Jesus manteve o mesmo tom de voz. Abaixa, pega a orelha do cara. Ele abaixa e pega. Ele abaixa, pega a orelha do cara e olhando para Pedro, ele começa a reverter a situação da seguinte forma. Com uma mão, ele começa a recolocar a orelha do cara, ele começa a fazer um milagre. E com a outra ele aponta para Pedro e fala, Pedro, você não sabe, ele era mestre em fazer perguntas, né? Por isso que quem quer ser especialista em pessoas tem que aprender a fazer perguntas. Porque é a forma mais prática da pessoa confrontar-se a si mesmo. Em vez de você confrontar com o dedo na cara, você faz uma pergunta que é muito mais eficaz do que uma acusação. Então Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, você não sabe que quem vive pela espada vai morrer? Então ele faz uma pergunta que já é, o que você está fazendo? Você está plantando e vai colher, hein? Viu como você não tomou a atitude certa? Ou seja, sem repreender, ele repreendeu com uma pergunta. Você não sabe que quem vive pela espada vai morrer? Então a Bíblia diz que Pedro larga a espada, reconhece o erro e Jesus vai lá e cola a orelha do cara. Ou seja, ele sendo preso num momento de tensão, porque o problema é quando está no foco de tensão, cara. Não dá para você dizer que conhece uma pessoa enquanto você não entrar em focos de tensão com ela.